da aula corre por um lado, é redação, não sei o quê. Daqui para trás, nada. Para você entender, a vida da professora que gosta de andar cilhuda não é fácil, né? É sobre isso. Renata de Paula, já ao vivo online, Juan, certo? Luana, meu parente, né? Quase parente. Já aí online, ao vivo, ok? Hoje eu vou dar aula apenas de lado, gente, universo que lute. Mas tudo bem, como hoje é carnaval, já é algo carnavalesco, né? Talvez nem perceba tanto no vídeo. Acho que percebe. Não, acho que percebe um pouco o diretor aqui, ó. Tem um vão aqui. Mas tá tudo bem, né? É sobre isso. Aqui nós estamos online ao vivo, então é sobre isso. Bom, meus amores, no dia de hoje, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é pensar na competência 2, sua redação e outras áreas de conhecimento. Portanto, nós iremos falar sobre o quê? Sobre repertório sociocultural. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Vou fazer aqui uma coroa, diretora, pra gente poder começar. Ai, esse louro tá muito bonito, hein? Gostou, diretora? Louro Pivete. Lançou. Mais conhecido como Louro Pivete. Porque, gente, Rio de Janeiro tem que lançar Louro Pivete. Carnaval. Nevou. É sobre isso. Bom, e aí? Hoje nós precisamos falar sobre redação e as áreas do conhecimento. Joga aqui no meu quadro, diretora. Vamos lá? Ixi, Maria. Peraí. Acho que esse preto aqui vai estar... Ixi, que vai estar meio... Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu ver as canetas. Deve estar meio ressecado. Ih, tá, ó. Aqui ficou destampado. Bom, hoje nós precisamos falar sobre redação e as áreas do conhecimento, portanto, nós precisamos falar sobre o quê? Sobre repertório sociocultural. Isso é importante, certo? Gente, tá difícil a minha vida aqui, hein? Olha, socorro. Deixa eu ver aqui. Nessa câmera, então, diretora, o negócio tá firme. Não pode dar zoom. Se der zoom, Não, assim. tem que ser só de longe. Só de longe, por favor. Não dá print hoje, hein? Olha. Repertório sociocultural. Bom, joga lá no meu material, diretora. Olha só, redação e as outras áreas do conhecimento significa, portanto, joga aqui no meu quadro. Sociocultural, acho que sociocultural ficou tão pequenininho, né, diretora? Deixa eu só ajeitar aqui. Sociocultural, vou aumentar. Certo? Repertório sociocultural. Tranquilo? Esse repertório sociocultural pertence a qual competência? Ele pertence à competência... Diretor, eu acho que o azul também. Poxa. Ó, o azul também, por favor. Esse repertório sociocultural significa basicamente o quê? Significa que a banca deseja que vocês apresentem o repertório, o conhecimento, o cabedal de conhecimento que vocês adquiriram ao longo da vida de vocês. É óbvio que, pelo fato de o Enem ser o exame do ensino médio, certo? Pessoas partem de pontos diferentes, pessoas têm acesso a culturas diferentes e nós sabemos que no Brasil o acesso à cultura geralmente é um acesso restrito, é um acesso limitado. Mas, aqui com o ProEnem, aqui com os nossos professores, vocês têm totais condições, vocês têm realmente condições para aumentar esse repertório sociocultural. Então, eu indico desde já que a aula de repertório sociocultural vai indicar a maneira com que vocês devem aplicar essas outras áreas do conhecimento dentro da redação. Esse repertório, ele segue regras, certo? Mas o momento em que vocês precisam adquirir, o momento em que vocês precisam se apropriar desse repertório, ele já começou, correto? Por que esse momento já começou? É ter uma postura ativa nas aulas de humanas, sobretudo. Então, se você estiver assistindo a aula de história do Otto, do Lamirão, aula de geografia do Leandrinho, ou aula de geografia da Maíra, ou aula de geografia, né, do nosso monstro, o Tiagão também, tudo isso representa o quê? Um momento em que vocês devem adotar uma postura ativa, pensar de que maneira aqueles conhecimentos do Vieira, da filosofia ou na sociologia, certo? Podem ser encaixados a partir do tema que vocês têm para trabalhar, a partir do tema que vocês têm para desenvolver. Então vamos observar o seguinte, o repertório sociocultural significa o quê? Bom, ele primeiro vai ser avaliado na competência 2, competência 02, certo? A banca espera observar o quê? O conhecimento de outras áreas do saber na redação. E esse repertório sociocultural deve seguir 3 regras, certo? Quais são as 3 exigências do repertório? Vamos colocar o seguinte. Devem ser seguidas
ou seguidos, vamos botar assim. 3 critérios. Quais são esses critérios? Primeiro, legitimidade. Professora, o que isso significa? O repertório deve ser legítimo, ele deve seguir ao primeiro critério, que é a legitimidade, ou seja, repertório amplamente conhecido, legítimo. A ideia é, joguei no Google, Google identificou, então é repertório amplamente reconhecido. Certo? Segundo critério, pertinência. O que isso significa, prof? Repertório associado à discussão temática, certo? Repertório associado. Repertórios associado à discussão. Ou seja, precisa ter afinidade. Ou seja, com afinidade com o tema. Certo? E, por último, porém, não, menos, porém, como é? Porém, uma expressão, por último, mas, não, menos importante, como é que é? Esqueci, diretora, essa expressão. Esqueci. Por último, porém, não menos importante, agora sim. Por último, porém, não menos importante, agora lembrei. Falta o quê? A produtividade. Que é o quê? O fato de o repertório ter o quê? Repertório desenvolvido na estrutura do texto. Não pode ser jogado. Ok? Então, quando se fala em repertório sociocultural, ele é avaliado na competência 2, ele representa o conhecimento de outras áreas do saber aplicado na redação e devem ser seguidos 3 critérios. Quais são esses critérios? Legitimidade, que é o fato de o repertório ser amplamente conhecido, ou seja, jogou no Google, Google reconhece, certo, é um repertório legitimado. Pertinência, que é o repertório associado à discussão, ou seja, com afinidade com o tema, né? E produtividade, o repertório desenvolvido na estrutura do texto. Diretora, joga, por favor, no meu material. E aí, ó, vejam, nós temos um tema de redação para desenvolver essa lógica do repertório, que é a crise hídrica para os marginalizados no Brasil. Vamos escrever logo no quadro? A crise hídrica como é que é? Para os marginalizados No Brasil. certo. Crise hídrica para os marginalizados no Brasil. Lembra que hídrico é água, né? Então, crise hídrica é o quê? Escassez de água. Certo? Marginalizados, os vulneráveis. Grupos minoritários, subrepresentados, vulneráveis, desprivilegiados, certo? E no Brasil, que a gente tem o nosso recorte, né? É no nosso tecido social, né? Na estrutura brasileira. Ok? Então, a crise hídrica para os marginalizados no Brasil é justamente um tema que tem, por obrigação, tratar da temática da escassez de água entre os vulneráveis, entre grupos minoritários, na estrutura brasileira. Diretora, joga, por favor, no meu material. Bom,
Vejamos, nós temos texto, em 2020, né, diretora, que o Rio de Janeiro passou por uma crise braba aí da água, SEDAI, enfim, foi bem complicado e isso foi antes da pandemia, né? E aí isso foi em janeiro. Eu lembro que eu viajei em janeiro para Salvador, né, para visitar minha família, como geralmente eu faço, e aí eu voltei em 2020, no final de janeiro. Geralmente eu volto lá pro dia 27, 28 de janeiro eu tô voltando pro Rio, porque geralmente no dia 2, no dia 3, as escolas iniciam aí a jornada, né? E aí eu lembro que eu voltei e bebi água na academia, diretora, meu Deus. Nossa, eu passei mal o dia inteiro. Passei mal o dia inteiro. A água estava podre, 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 podre. Olha, que situação. Foi assim. Eu lembro que todo mundo tinha que comprar a garrafa d'água, né? E é isso, porque eu não podia botar a garrafa no bebedouro, que a água estava podre. E, nossa, eu senti um mal-estar, uma coisa doida, diretora. Eu fui pra casa, tomei banho e dormi, passando mal demais. E é isso. Né? Então, até o Rio de Janeiro, que é uma cidade, poxa, grande, enorme, com recursos, passou por uma situação de escassez e água com problemas, né? É isso, a água não adequada ao uso, certo? Então, é basicamente sobre isso que o texto 1 fala. Vamos de texto 2? O que o texto 2 apresenta? Pode descer, diretora. Sem água regular, moradores de favela lutam pelo direito de lavar as mãos em meio à pandemia. Então, aí depois que a pandemia já tinha sido aí anunciada, né, depois que a OMS já tinha proclamado, né, já tinha aí reconhecido que coronavírus já estava em uma condição bastante alarmante, ainda assim, as pessoas que moram em favela no Rio de Janeiro passaram por grandes dificuldades. Então, é importante observar isso aí. Desce um pouquinho, diretora, por favor. Ó, vejam só, uma charge com a imagem aí do atual governador do Rio de Janeiro, né? Perdão, o antigo. Esse aí é o Witzel, né? Agora é o Cláudio Castro, certo? É o anterior. O jeito é vender, não acham? E aí, criando uma sátira, né? Com relação à SEDAI, a privatização da SEDAI. Desce mais um pouquinho, diretora. E sobe só. Isso, a crise da água no Rio de Janeiro é necropolítica. Necropolítica que é um termo, é um conceito desenvolvido pelo... Eu não sei pronunciar muito bem, mas eu acredito que seja a pronúncia próxima. O Achille Mbembe, né? O Achille Mbembe, né? Ó, é o filósofo camaronês Achille Mbembe, em 2006. Então, é um conceito relativamente novo, que oferece a ideia de que existem políticas de morte, né? Esse necro aí é um prefixo ligado à morte, né? Tanto que é necrotério, né? Necrosado. O que é necrosado? É um tecido que morreu, é um tecido, né, que está ali em condição desgastada. Então, necrotério, lugar onde há mortos. Então, necro é um prefixo que simboliza morte, ok? Necropolítica significa, no final das contas, o quê? Políticas de morte. Então, existem políticas de morte que são direcionadas para determinados grupos e não para outros, né? Existem grupos sociais que, infelizmente, são atravessados por políticas de morte, ou seja, são atravessados por necropolíticas, enquanto outros grupos não são. Eles são muito mais protegidos a essas políticas de morte, ou seja, a essas necropolíticas. Certo? Desce para mim. Bom, texto 5, Nordeste, né? Charge, olha o gado, olha o cacto, todo mundo chora, cacto, gado morre, né? O Nordeste brasileiro, infelizmente, é marcado por essa escassez de água. Desce mais um pouquinho, diretora, por favor. Bom, e aí? Repertório sociocultural. Joga aqui no meu quadro, diretora. Bom, vejam aí os nossos critérios para a aplicação do repertório sociocultural. Legitimidade, ou seja, amplamente conhecido. Pertinência, associada à discussão. E produtividade é um critério que é desenvolvido na redação. É um critério que você deve operar para que a sua redação tenha aí êxito. Joga no meu material, diretora. Vejam só. Em um tema, joga aqui só pra gente recuperar, esse que fala sobre a escassez de água para grupos vulneráveis na estrutura brasileira, volta aqui comigo. Cabe, com certeza, falar dessa música Asa Branca, né? Rei do Baião, Luiz Gonzaga, é o maior cara aí da figura nordestina, da música nordestina do século XX, é um cara super importante. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu por que tamanho de judiação. O que é isso? É um texto que demonstra o lamento sertanejo, o lamento nordestino, correto? Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Ou seja, é um eu lírico que expressa a sua angústia, o seu sofrimento em função da escassez de água. Desce para mim, diretora, por favor. Então vejamos. Lançada em 1947, a música Asa Branca apresenta um sujeito poético. O que é um sujeito poético? Eu lírico, insatisfeito com a falta d'água em uma região interiorana. Com base nas escolhas linguísticas, é possível identificar um eu lírico nordestino, o que se torna bastante lógico, tendo em vista a crise hídrica provocada pelas questões climáticas na região. É isso. Então nós observamos um texto, certo? Que compõe, que faz parte da música popular brasileira, escrito por um grande homem dessa música popular brasileira, certo? Luiz Gonzaga é um compositor,
compositor, ele representa as vozes do Nordeste. Ele é um grande cantador, né? Podemos falar essa expressão da vida do nordestino, certo? E essa música, ela apresenta justamente essas angústias, apresenta aí essas insatisfações, né? Esse consternamento do eu lírico. Tem muito a ver com o nosso tema. É um texto pertinente pra caramba. É um texto legitimado? Sim, joguei no Google. Eu ouço, eu leio, eu assisto a um vídeo, a uma apresentação do Luiz Gonzaga, eu assisto a uma paródia, eu assisto a um cara do The Voice cantando, né? É um conhecimento amplamente difundido nas redes, difundido entre os saberes. Por esse motivo, é um repertório legitimado, certo? Desce pra mim, diretora, por favor. Bom, próximo texto classicão da literatura brasileira, Vidas Secas. Desce pra mim, diretora. E aí, publicado em 1938, o clássico Vidas Secas, escrito por Graciliano Ramos, narra a trajetória de uma família nordestina em busca de melhores condições de vida. A fome, a falta d'água e a miséria no Nordeste dos anos 30 representam as vulnerabilidades a que essa população estava submetida. Importante observar como que Graciliano Ramos, que é um cara que tem uma escrita racional, uma escrita sintética, né? Uma escrita que se dá por meio da escolha lexical, por uma exímia escolha lexical, ele consegue apresentar elementos bastante alegóricos nesse texto, certo? A personagem, que é uma personagem, né? Apesar de não ser uma humana, mas é uma cadela, né? É a baleia, perceba esse nome, né? Baleia é o que? É um mamífero que vive nos oceanos, que vive em meio a muitas águas, e baleia é uma cachorra que vive no sertão, né? Uma cachorra que é atravessada por essas questões. Então é importante observar a maneira com que Graciliano Ramos tem escolhas, né? Da maneira com que ele opera escolhas importantes na sua escrita. Isso é importante, correto? Desce pra mim, diretora. E um quadro importantíssimo que se chama Retirantes foi feito por Portinari. Desce um pouquinho, diretora. Datado em 44, apresenta dramaticamente as condições de exploração vividas por parte da população brasileira. Então percebam, pessoas desnutridas, com cara de terror, pânico, né? Então, ambiente desordenado, fome, seca, enfim, sede, tudo atravessa esses sujeitos, ok? Bom, diretora, dá uma atualizada aí nas nossas dúvidas, por favor. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, a Ilna diz o seguinte: para colocar um trecho da música eu tenho que fazer como? Uma citação, entre aspas, e se for de forma direta o nome do cantor? E se eu não souber de quem é a letra ou quem está cantando, perco muitos pontos? Bom, Ilna, olha só, música, se você quiser apresentar o trecho, como você bem disse, tem que colocar aspas porque é um texto que pertence a outra pessoa que escreveu, outra pessoa que compôs. Então, trecho sempre entre aspas. É importante botar o nome do compositor, pelo menos. Se você não souber o cantor, tá. Né? Na verdade, é importante botar o nome do cantor. Se você não souber o compositor, tudo bem. Você pode botar a música que diz isso, interpretada por fulano de tal. Se você não souber o compositor, tenta pelo menos lembrar quem canta. E aí bota que aquela música é interpretada, ok? Por fulano de tal, pela fulana de tal, certo? Apresenta uma atmosfera ligada à seca no Brasil, blá, 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 e aí você vai seguindo. Bom, se você não souber de quem é a letra, você vai perder na produtividade. Então, seu repertório sociocultural não vai ser tão avaliado, né? Não vai ser avaliado de maneira tão boa pela banca, ok? Desce pra mim. Fanir, prof, quando eu coloco um repertório logo depois ou antes mesmo, devo colocar marca de autoria para continuar a argumentação ou ele já embasa? Então, Fanir, o momento em que você vai dispor da marca de autoria, sobretudo no desenvolvimento, é no último período, certo? É no momento em que você vai criticar. E aí você vai escolher marcas de autorias, você vai lançar mão de marca de autoria, ok? Luana Maria, Luana minha xará, repertório e citação são coisas diferentes? Joga aqui, diretor. Olha só. Ó, a diretora já jogou aqui. Vamos lembrar o seguinte, Lulu, minha xará. O repertório ele pode acontecer de várias formas, Lulu. Quais são as formas? Filme, música, série, citação, movimento histórico, que vai ser a alusão histórica, certo? Eu tenho algumas formas, coloquei algumas formas de apresentar o repertório sociocultural, correto? Tudo bem? Bom, vamos pensar o seguinte, em um tema como esse, quais são as problematizações possíveis? Ó, negligência governamental, certo? No caso da falta de água, por exemplo, nas favelas por conta da Covid, né? Quando se iniciou a pandemia. Certo? Nós podemos falar também das questões climáticas. Ok? A gente pode falar da privatização de fornecedoras de
empresas fornecedoras de água e peraí, fornecer de água, ok? Diretora, joga por favor no meu material. Vamos dar uma olhada, desce mais um pouquinho pra mim. Ó, um filme, né? O Menino que Descobriu o Vento. Assisti esse filme já tem um tempinho, filme legal. Já viu, diretora? Muito bom, né? Bem legal. Um menino que... Eu não lembro, desce pra mim, eu não lembro o país. É um lugarejo, né, na África, olha só. Um filme recente, né, lançado em 2019, o filme O Menino que Descobriu o Vento, conta a narrativa de um jovem que, com base nos seus estudos, desenvolveu uma turbina de vento. Esse fato modificou o rumo do lugarejo africano onde ele via, já que captou água para sua comunidade. A produção cinematográfica encontra-se disponível na plataforma digital Netflix. Então, bem interessante, um menino que começou a estudar, ia para a biblioteca, né, ficava inventando, pensando e criou ali um método para captar água, né, para o seu lugarejo, para a sua comunidade. Bom, vem comigo? Olha só, nós temos essas possíveis problematizações com relação a esse tema, ok? Eu vou escolher para fazer um desenvolvimento sobre a questão climática. Vou fazer um D1, ok? Rapidinho aqui para a gente poder fechar nossa aula. Ó, D1. Vou colocar aqui, ó. Diante desse cenário, lembra que D1 inicia-se com conectivo interparágrafo. Não vou fazer a introdução hoje. Diante desse cenário, vírgula, a questão climática, a questão climática torna-se a principal vilã para os necessitados de água no Nordeste. Ponto. Na música Asa Branca, vírgula, composta por Luiz Gonzaga, reconhecido como Rei do Baião, né, como tá assim, poeta brasileiro, vírgula, o sujeito poético externa sua insatisfação com relação à falta d'água. Ao mencionar a ausência de chuvas na região. Ponto. Desse modo, a canção espelha a ineficiência do governo para driblar as particularidades botar assim, para gerenciar a crise hídrica
vírgula, o que é alarmante para os tempos modernos no Brasil. Ó, desenvolvimento 1. Diante desse cenário, a questão climática torna-se a principal vilã para os necessitados de água no Nordeste. O que eu fiz aqui, ó? Apresentei o tema sobre o qual eu vou falar. Repertório. Na música Asa Branca, composta por Luiz Gonzaga, reconhecido como grande poeta brasileiro, o sujeito poético externa sua insatisfação com relação à falta d'água, ao mencionar a ausência de chuvas na região. Desse modo, a canção espelha a ineficiência do governo para gerenciar a crise hídrica, o que é alarmante para os tempos modernos no Brasil. Olha só, olha a marca de autoria, alarmante, certo? Para os tempos modernos no Brasil. Tranquilo? O que eu fiz? Apresentei um repertório sociocultural legitimado, porque é amplamente reconhecido, apresentei um repertório sociocultural pertinente, certo? Porque liga-se à discussão temática, e produtivo porque, olha só, eu apresentei esse repertório composta por um grande poeta brasileiro, expliquei que o sujeito poético demonstra, né, externa sua insatisfação com relação à falta d'água, ao mencionar a ausência de chuva, ou seja, eu ambientei esse repertório dentro da minha redação, ok? Diretora, desce para mim, por favor. Vou aqui responder algumas dúvidas nesse momento final da nossa aula. Karine, pode inventar episódios de alguma série ou inventar alguma série? Não, Karine, não seria interessante não, porque esse repertório tem que existir, tá bom? O que pode fazer com relação à invenção, eu não digo que é invenção, é tentar aproximar dados estatísticos, por exemplo, né? Então, dados você pode aproximar, inventar não tem como inventar. Então, por exemplo, numa redação você não pode colocar que no Brasil 20% da população brasileira é preta. É um dado completamente errado, né? Mais de 50% da população do Brasil é afrodescendente, então é um dado incoerente. Você pode botar que mais que 50%, maior parte da população, você tem aí formas de aproximar. Inventar, acho que não é um bom passo. Desce aí, diretora. A reprodução da aula, para mim, está em velocidade muito rápida. Isso é uma questão técnica. Dá uma olhada na sua plataforma. Qualquer coisa, você pode enviar algum e-mail para o Fale Conosco. Posso colocar a culpa no governo? Sim, certo. Pessoas também pela poluição? Também. A gente pode falar sobre a poluição. Um grande exemplo, Fani, é pensar na poluição dos rios. Poluição essa que está acontecendo lá em Alter do Chão, que fica no Pará, certo? Por conta aí das empresas, né? Mineradoras, os rios de Alter do Chão estão ficando poluídos, estão trocando de cor. Isso também pode ser mencionado. Desce para mim mais um pouquinho, diretora. Nós estamos incorporando, Juan, novos temas na plataforma. E pra gente fechar, o Bruno, qual a melhor forma de desenvolver o repertório para não ficar jogado no texto? Dessa forma, Bruno, desenvolvendo. Se for música, diz o compositor, apresenta o que essa música externa, o que essa música passa. Se for um filme, criar essa atmosfera, é demonstrar sobre o que esse repertório fala, ok? Queridos, prints isso na tela. Voltamos às 11 horas, né, diretora, com o ProEnem, ok? Fico por aqui, eu me chamo Luana Viana, como vocês sabem, a barba tá diferente. Até mais tarde. Tchau, tchau.